Quero começar a mensagem de hoje fazendo uma pergunta para mim e para você. Conveniência ou convicção? Escuta mais uma vez. Conveniência ou convicção? É interessante porque muitas vezes nós nos encontramos divididos entre o que a gente acredita e o que o mundo espera de nós. O mundo sempre vai oferecer mesas onde o alimento vai ser um pouco diferente do alimento que Deus deseja que nós viemos a ter dentro do nosso coração. Às vezes essa mesa vai envolver status, posição, fama, elogios, prazeres do mundo. E quando nós temos uma experiência com Deus, nós começamos a identificar aquilo que vem do coração de Deus e o que não vem. Eu não sei se você já esteve em uma situação onde você precisou dizer não e você não conseguiu. Talvez no trabalho, talvez porque você não queria perder a amizade, ou não queria ser taxado de alguém muito quadrado, alguém antiquado, que era julgador, radical demais. E na hora do não e do posicionamento, veio um sim. Todos nós, sem exceção alguma, somos tentados a negociar valores. O desejo do diabo vai ser nos colocar num lugar que não foi preparado para nós. E alguns pensamentos vão vir. Uma vozinha que vai dizer assim: fica quieto. Não faz confusão com isso, não. É só uma vez. Todo mundo faz. Não seja já exagerado. Na Bíblia, há muitas pessoas que foram colocadas nessas circunstâncias onde elas precisavam dizer não, elas precisavam se posicionar, e elas entenderam aquilo que Deus queria que elas fizessem. Por exemplo, as parteiras do Egito, Sifrá e Puá. Houve uma ordem e os meninos que nascessem deveriam ser mortos. Naquele instante, havia a conveniência e havia a convicção. E elas sabiam que correriam riscos se não matassem aqueles meninos. E o que foi que elas fizeram? Elas escolheram a convicção. Está lá em Êxodo 1:17. Lembra de José, diante da mulher de Potifar? Conveniência ou convicção? Talvez na cabecinha dele vieram alguns pensamentos assim: olha, se você ficar com a esposa de Potifar, você vai ter benefícios. Talvez sua vida vai melhorar. Você não vai ser mais um servo simplesmente. E ele escolheu a convicção. José, Esther. A Bíblia mostra que num momento mais difícil para Esther, porque o seu povo tinha sido jurado de morte,
Ela precisou se posicionar. Ela podia muito bem ter pensado assim: eu sou a rainha, eu estou no palácio, o povo morre, eu não. Ela sabia que quando se colocasse diante do rei, havia uma possibilidade do rei não aceitá-la e de matá-la, simplesmente assim. Mas ela se posicionou diante da conveniência e da convicção. Ela escolheu a convicção. Estevão, no Novo Testamento, no momento em que ele é acusado, ele podia ter ficado calado e podia ter simplesmente se eximido da responsabilidade que ele tinha, mas ele escolheu a convicção e ele se levantou, levou o evangelho para aquelas pessoas que o apedrejaram e o mataram. Ele preferiu perder a vida a perder a integridade. Paulo, Pedro, João, tantos outros que eu poderia citar aqui. Mas agora, eu quero trazer isso para a minha vida e para a sua vida. Nós somos os próximos. E nós precisamos fazer a escolha certa. Duas mesas sempre vão ser colocadas diante de nós: a mesa da conveniência e a mesa da convicção. E o que é que nós vamos escolher? Com certeza, a mesa da convicção, o caminho da convicção. E o que é que a gente precisa entender para escolher da forma correta? Primeiro, o que Deus te confiou não é moeda de troca. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: depois disso aconteceu que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. E eu te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Só para a gente entender, nós temos aqui dois personagens principais, Acabe e Nabote. Acabe era o rei de Israel, casado com Jezabel. Era muito poderoso, mas infelizmente corrompido. Ele estava acostumado a manipular e fazer isso para que seus desejos fossem satisfeitos. E do outro lado nós temos um homem comum, Nabote, que tinha uma vinha, e a vinha estava do lado do palácio do rei. Quando a gente olha para esse texto, parece que é uma negociação legítima. Pastor, o que tem de errado um rei chegar para um súdito e pedir a vinha dele? Ele não está pedindo algo e não vai dar dinheiro, não vai dar algo melhor. Está tudo certo, não está? Não. Por mais que o rei tivesse oferecido dinheiro, por mais que o rei tivesse dito: eu te dou uma outra terra melhor, para Nabote aquilo não era uma terra simplesmente, não era um bem, aquilo era uma herança, aquilo era identidade, aquilo era obediência a Deus. Se a gente tivesse que se aprofundar um pouquinho mais nessa negociação, a gente vai entender que, sabe quando a proposta parece boa, mas é venenosa? Eu não sei se você, aqui mesmo nos Estados Unidos, já foi parado por alguém que disse assim: você vai para um parque da Disney e é tal valor, bem baratinho, só precisa tomar um café, né? Só precisa parar um pouquinho para a gente conversar, e depois a gente vai no escritório, vai no hotel, vai no resort. É venenosa, gente. Quem mora aqui já sabe do esquema todo. O diabo faz a mesma coisa. O diabo diz assim: gente, você não precisa perder nada não.
Eu vou dar o dinheiro. Não, você vai trocar o que é bom por algo que é melhor. Quem disse que você vai sair no prejuízo? Mas nem toda proposta que parece ser vantajosa vem de Deus. E na maioria das vezes, as tentações mais perigosas são aquelas que não vêm disfarçadas de mal, mas de melhor. É melhor. Se a gente pensa que o diabo vai nos oferecer lama, nós estamos enganados. Ele oferece brilho. Ele oferece coisas maravilhosas. Ele fez isso para o próprio Jesus. Tem um momento em que Jesus está no cume do monte e o diabo mostra muitas coisas boas, as maravilhas do mundo. E ali naquele momento ele diz assim: você só precisa se prostrar diante de mim, eu te dou tudo. Eu vou te dar o melhor. Mas esse melhor é apenas um disfarce. Não existe melhor quando a gente abre mão daquilo que Deus confiou a gente. Não existe. Se Deus nos confiou, é porque ali está o melhor. E o pior de tudo é quando você faz do que Ele te entrega uma moeda de troca. Talvez a vinha que Acabe daria a Nabote seria até mesmo mais produtiva. Vamos lá. Talvez fosse até tivesse uma localização melhor. Mas deixa eu te dizer, a vinha que Nabote tinha, Deus tinha dado e era uma herança. E herança você não dá. Herança você usufrui dela. Se Deus colocou algo na minha mão e na sua mão, é porque Ele quer que a gente usufrua e a gente use. Deixa eu te falar uma coisa. De uma forma especial, você que vive nos Estados Unidos, cuidado. Cuidado. Tem muita gente que chega aqui com uma herança, com o melhor, e está trocando o melhor pelo bom. Tem muita gente que chega aqui, que carrega uma herança, carrega uma unção, carrega uma glória, carrega um fogo. Ele estava falando de voluntários. A gente tem só na sede mais de 1.000 e poucos voluntários. Mais de 2.000 voluntários. E deixa eu te dizer, às vezes tem gente que vem aqui para o Brasil ou para os Estados Unidos carregando uma herança. Era tão usado, era uma bênção. De repente, usa o que Deus te deu como moeda de troca, por causa do dinheiro, por causa do status, por causa dos prazeres. Se a gente não entender que quando o diabo vem com uma proposta melhor, é porque ele quer nos tirar do lugar onde Deus já nos colocou. E o lugar onde Deus nos colocou é o lugar onde a gente vai florescer. Posso falar uma coisa para você, abrindo o meu coração. E eu sei que o diabo tenta fazer isso aqui na América de uma forma absurda. Nossa igreja é uma igreja de pessoas enraizadas. Eu tenho aqui gente que é lá do Brasil. Há anos vieram para cá, estão aqui com a gente. Pessoas plantadas. Pessoas que não saem da igreja por qualquer besteira. Quer dizer um negocinho, pisaram no meu calimbo. Não vou mais para a igreja. Vou para outra. Deixa eu te falar uma coisa. É tudo que o diabo quer. O diabo não quer ver pessoas enraizadas. Gente, igreja vai ter problema em qualquer uma. Escuta o que eu estou te dizendo. E sabe por quê? Porque você chegou. Como é que é, pastor? Porque você chegou, eu cheguei. Quando a gente chega, nós somos processados. A gente está sendo aperfeiçoado. Todo mundo aqui. Ninguém sai não, eu também. Agora, deixa eu te falar. Quando a gente está enraizado,
a gente não pega a herança e sai trocando. O diabo vai dizer assim: manda de igreja. Não. Deixa Deus tratar você nessa igreja, na igreja que você está. Deixa Deus se aperfeiçoar e seja usado por Ele. Sabe por quê? Só tem uma forma de uma árvore dar fruto: é quando ela está plantada junto a ribeiros de águas. Aqui na América é assim, ó. Muita gente rodando. Não, vou nessa, vou naquela, vou nessa. É o crente turista. Tem gente que vem para Orlando para turistar, mas não é turistar, é turistar na igreja. Sai de uma, sai de outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra, e daqui a pouco o pior é que abre a sua. Misericórdia. Deixa eu te falar, pega a herança, deixa ela plantada. Você vai ver o que é que vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua descendência. Não use-a como moeda de troca. Qual é a proposta tentadora que Satanás tem feito para você diariamente, que parece muito melhor do que você viver no centro da vontade de Deus? Qual é? O que é que ele está falando? Qual é a voz que está sussurrando? Porque o que é que a gente tem que fazer? Tem que identificar e recusar. Escuta, identificar e recusar. Sabe o que é que Nabote diz? Ele diz assim: o Senhor me livre. Nabote disse: como é que é? Rei, Deus me livre. Tomar essa decisão. Nabote identificou a proposta, a tentação. Veja qual era o pensamento do rei Acabe: pegar a vinha e transformar numa horta. Horta é jardim. Horta é jardim. E quando a gente começa a falar de jardim, vamos lá. Na Bíblia, a gente encontra o Jardim do Éden, que inicialmente era um lugar maravilhoso, mas foi lá no jardim que o homem e a mulher caem. É lá no jardim que há uma tentação. Conveniência ou convicção? Eles escolheram conveniência. A Bíblia vai nos mostrar um outro jardim, o Getsemane, lugar onde Jesus puxa seus discípulos para orar, lugar de batalha. Jesus vai suar e sai sangue no suor dele. Agora, olha o que vai acontecer. Enquanto Jesus está orando, chamou seus discípulos para orarem, o que é que eles fizeram? Dormiram. Ou seja, mais um jardim onde uma grande dificuldade é encontrada. E aí vem um outro jardim, o do Gólgota. Isso mesmo, Gólgota, havia um jardim que ficava perto. Lugar onde Jesus morreu. Lugar onde Jesus foi sepultado. O que é que Deus está querendo falar comigo, com você, quando a gente vai identificando as propostas do diabo? O que o diabo quer é que a gente troque a vinha, a herança espiritual, troque o fruto da aliança por um simples jardim, que parece que é bom, porque talvez seja até maior do que uma vinha. Mas o que é que Nabote diz? 1 Reis 21:3, que o Senhor me livre de dar a você. Ele não falou a vinha, ele diz assim: a herança dos meus pais. Sabe por que ele disse isso? Ele entendeu que ele não era o proprietário da vinha, ele era o caseiro. O que Deus nos deu, gente, é dele. Nós somos os caseiros, nós somos os mordomos, nós somos os administradores de tudo. Tudo. Você está casado, você tem uma família, a sua família é de Deus. Tem filhos, os seus filhos são de Deus. Você trabalha, Deus te sustenta. Foi Deus tem te dado recursos. O coração da gente não está na provisão, está no provedor. Quando a gente começa a reconhecer que tudo vem dele. Por isso que Nabote disse assim: não, peraí, eu não posso dar uma herança que na verdade não é minha, é de Deus.
Nabote foi fiel àquilo que Deus confiou a ele. Ele foi fiel no pouco. E a gente vai ver algo interessante que um grande teólogo chamado Matthew Henry disse. Que Nabote, ele não recusou uma proposta do rei simplesmente porque era o rei, mas recusou por fidelidade à lei divina, porque ele considerava que a lei divina era superior a qualquer autoridade humana. Levítico 25, Números 36. A Bíblia vai dizer, por exemplo, Levítico 25, 23 diz: também não se venderá a terra em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vocês são estrangeiros e peregrinos comigo. Nabote sabia quem estava acima do rei, Acabe. Por isso que viver por convicção e não por conveniência é ter coragem. Você vai dizer não. Vai dizer não ao sistema, aquilo que o mundo aceita, aquilo que todo mundo faz. E por que eu digo não? Porque como Nabote, gente, era um farol de integridade. A gente precisa ser esse mesmo farol. Quando todo mundo está indo por esse lado aqui, a gente está indo por esse. E todo mundo que está vindo por esse vai ver, tem poucos que vão por esse. Quando a Bíblia diz que o caminho estreito é o caminho que leva ao céu, e são poucos os que vão por ele, é para chamar a atenção daqui, ó. Porque se a gente estiver aqui, a gente perde o melhor daqui. Tem muita gente vendendo, abrindo mão do que era para proteger, do que era para guardar o coração, guardar a integridade. Sabe, tem muita gente que faz isso porque quer ter validação de amigos. E o pior é que são amigos que apenas aplaudem uma versão editada, porque você não é aquilo que você é. Você só é porque você está com eles, porque você quer se encaixar. Tem muita gente que está abrindo mão de amizades que eram para ser suas amizades de verdade. Sabe por quê? Porque são amizades que dizem a verdade na sua cara. São amizades que olham para você e dizem o que tem que dizer. Não são amizades que ficam bajulando, passando mãozinha na cabeça, dizendo, não, faz isso, tem problema não. Não. É aquela briga boa, né? De irmão em Cristo que diz assim, não vai poder, tu tá doido, rapaz. O que Deus nos confiou não pode ser usado como moeda de troca. Em segundo lugar, para vivermos na convicção e não na conveniência, a gente precisa entender como se posicionar quando te custa tudo. Porque eu vou te dizer, a gente cantou uma música que dizia, é Ele, por Ele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com a alegria. Deixa eu te falar, quando a gente se posiciona por conveniência, prepare-se, porque vamos ter perdas. 1 Reis 21, versículos 13 e 14 diz, então levaram Nabote para fora da cidade e o apedrejaram até morrer. Pastor, peraí, Nabote que se posicionou e que não utilizou aquilo que Deus tinha dado para ele como moeda de troca, não, é brincadeira, o senhor está dizendo que por causa do posicionamento dele, ele morreu. Morreu. A Bíblia diz, depois mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado, está morto. Gente, ser íntegro, quando não te custa nada, é fácil. Mas ser íntegro, quando você sabe que o que você falar, o que você fazer, vai ter consequências. Tem muita gente que nessa hora, começa a andar para trás e diz assim, deixa eu ficar na minha. O verdadeiro teste é quando te custa tudo. Quantas vezes
a gente não acaba se calando para não desagradar, para não perder a amizade de quem estava com você à mesa. O pior é que você acabou desagradando aquele que te confiou a vinha. Quantas vezes a gente vende a identidade por um pouco de aceitação social, ou digital, ou emocional, e sabe o que é que isso faz? Traz falta de paz ao nosso espírito. Não. A nossa posição tem que ser assim: peraí, essa vinha tem um dono, eu não vou negociá-la. Deixa eu te dizer, é nessa hora que você, quando homem, vê alguma mulher para dizer assim: olha, você está tão cheiroso hoje, tá bonito. Essa é a hora de você dizer assim: rapaz, minha esposa fala para mim isso todo dia. Não negocie sua vinha, não negocie sua casa, não negocie sua família, não negocie o seu cônjuge. Essa é a hora em que a gente precisa se posicionar, e pode custar tudo, pode. Para José custou tudo. Chega a mulher de Potifar, dá em cima dele, chega falando: Joe, come here. E ele diz o quê? No way. Sabe o que ele fez? Ele tomou a decisão certa por convicção. Ele foi colocado onde? Numa prisão. Deixa eu te falar, muitas vezes eu e você vamos nos posicionar da forma correta, na justiça de Deus, e vão acontecer coisas que a gente não gostaria que acontecessem. A gente vai perder, mas é melhor perder agora para ganhar lá na frente. A gente sabe como o fim da história é. Nabote abriu a boca, ele foi íntegro até o fim, ele se levantou. A gente tem que fazer como Nabote, a gente tem que fazer como Daniel, que também se levanta diante da conveniência ou convicção. Não pode orar, pois eu vou orar 3 vezes ao dia. Foi colocado numa cova cheia de leões. A gente precisa fazer como Moisés, que por mais que tivesse vivido muito tempo no palácio, disse assim: não, agora é a hora de eu sair, agora é a hora de eu me posicionar, vou ouvir o chamado de Deus e vou ser usado para que o meu povo não pereça nas mãos de Faraó. Ananias, Misael, Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, tomaram a mesma decisão, se levantaram, ainda que custasse tudo, foram colocados na fornalha. Nabote não foi diferente. Deixa eu falar, eu e você não podemos agir da forma errada. Nós temos que seguir o mesmo exemplo. De quê? De coragem. Esses dias, um líder aqui da igreja disse que estava numa palestra, foi convidado e ele foi. E na hora da palestra, o cara estava falando lá sobre muita coisa ligada à ciência, etc. E tudo que esse cara estava falando já estava sendo dirigido para um tema específico, que Deus não existe, ou seja, o ateísmo estava sendo colocado diante dele. E ele disse que começou a se ficar agoniado. E aí teve uma hora que ele levantou a mão e começou a fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. E um desses foi: você acredita em Deus? E o cara disse: não, depois eu respondo. A palestra continuou. E o cara continuou seguindo o mesmo caminho para poder chegar lá no ateísmo. E aí mais uma vez ele levanta a mão e começa a questionar. Tem uma hora que tem um coffee break. E no coffee break alguém chega para ele. E esse cara era crente também. E diz assim: Pai do Senhor, meu irmão. Aí, crente, que bênção, que igreja. Que igreja, maravilha. Parabéns pelo seu posicionamento. Aí ele fez: e você vai ficar calado? Porque, filhos, deixa eu falar, é a nossa responsabilidade. Porque, escuta algo.
A vinha não é apenas uma representação da nossa herança espiritual pessoal. A vinha é a representação de quem nós somos como igreja do Senhor. Presta atenção no que está acontecendo no mundo. E não é de agora não, tá? Se a gente for ver, vamos lá, vamos para a história. 1789. A igreja sempre foi alvo de ataques. A igreja de Deus sempre foi alvo de ataques. Na Revolução Francesa, alvo de ataque. Em 1848, Karl Marx, alvo de ataque. 1917, Revolução Comunista de Lenin, alvo de ataque. 1933, alemães, nazismo, alvo de ataque. Acabou? Acabou não. Hoje continua a mesma coisa. A única instituição que está resistindo aos desejos malignos deste século é a igreja do Senhor. E obviamente que o diabo não vem de forma aberta para comprar a briga, não. Chega de uma forma cortês, chega de uma forma meio que amigável, como se quisesse ajudar, como se quisesse colaborar. Sabe o que Stalin fez? Quando ele toma a Romênia, ele colocou um bispo do partido, sobre todas as igrejas. E ele dizia assim: podem continuar funcionando, mas tem que funcionar debaixo das regras comunistas. Gente, na Bíblia tinham páginas do Manifesto Comunista dentro da Bíblia. Ei, você acha que Hitler fez diferente? Não. Ele colocou também um líder, gente, sobre as igrejas. E eles obrigavam que a suástica e a foto de Hitler estivessem lá e os fiéis o saudassem. Você acha que o que a gente vê acontecendo no Brasil, no mundo, é diferente? Olha para mim. Toda vez que eu estou lá, eu falo. A gente sempre se posicionou. Vocês conhecem, muita gente conhece a gente das redes sociais. São 23 anos de ministério. 23 anos se posicionando ao lado de Deus. Eu não estou falando de política, eu não estou falando de partido e nem de político. Ao lado de Deus, ao lado da palavra. Sempre fomos muito julgados. Os vídeos de Thalita sempre viralizaram. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente não faz isso por pessoas, a gente faz isso pela palavra. Para mostrar que a gente é a favor de princípios. E eu vou te dizer uma coisa: se você ficar calado, as pedras vão clamar. Se você acha que não se posicionar ao lado de vida, se você acha que não se posicionar ao lado de família, se você acha que não se posicionar contra corrupção, meu amigo, você está achando que vai ficar ileso? Vai não, porque você vai pagar caro, porque Deus vai cobrar de você. Nós somos uma voz profética para a nossa geração, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Espanha, no Uruguai, qualquer lugar. Deixa eu falar uma coisa para mim e para vocês: não importa o que a gente vai perder, o que importa é o que a gente já ganhou. A gente já tem herança, a gente já tem uma vinha, a gente já tem uma promessa, a gente já tem uma história que já está escrita, definida, eternidade com Deus. Agora, se a gente não agir como Acabe, como Nabote, sabe o que é que vai acontecer? Infelizmente, você vai ficar devendo. Você vai trocar o que Deus te deu por qualquer coisa. Esaú fez isso. Judas Iscariotes fez isso. Me perdoa. Quer dizer, não me perdoa não, é a verdade. Se você fizer isso, você vai se assemelhar a eles. E eles não tiveram um fim bom. Por mais que a gente perca, a gente sabe o que estava acontecendo lá no Brasil, o que está. Há pouco tempo eu estava lá no Brasil e a gente se posicionou. A gente tem o privilégio de fazer parte de 2 grupos de pastores do Brasil, os pastores mais antigos, os pastores mais novos e líderes, etc. E a gente se posicionou sim. Não é a favor de pastor Silas Malafaia, não. É a favor da igreja. É a favor da igreja.
pastor Silas pode falar de um jeito meio assim, mas deixa eu te falar uma coisa, é o único cara que abre a boca para falar e para realmente trazer o que a Bíblia diz. Você pode não gostar, mas deixa eu te dizer uma coisa, ele é a favor da Bíblia, ele é a favor da família, ele é a favor de Deus, e a gente está no mesmo barco, porque agora é ele, amanhã pode ser eu e vai ser você também, você não vai sair não. Se Esther não tivesse se posicionado, se levantado, o povo de Israel ia morrer. Mas ela fez a coisa certa. Por isso, então, ore pela nossa nação. Ore pelo pastor Silas Malafaia. Ore. Pastor, mas aqui Nabote morre. Muitas vezes a gente vai viver coisas que são injustas. Mas tem um fim de história. A Bíblia vai mostrar que Nabote morreu. Mas ao mesmo tempo, Deus levanta, porque Deus não fica indiferente com a injustiça, tá? Deus não fica. E a Bíblia mostra que vai ter um momento que Deus levanta o profeta. Porque em Israel havia 3 poderes: o executivo, que era o rei, legislativo, os sacerdotes, e judiciário, que era o profeta. Não mudou não, na lei de Deus continua a mesma coisa, tem profeta que se levanta. E a Bíblia mostra aqui que Elias vai se levantar e vai dizer em 1 Reis 29, 19: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, sim, o teu próprio sangue. Sobre Jezabel, Elias vai dizer assim: também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. E se você já leu essa história, você vai ver que aconteceu do jeitinho que Elias disse. Sabe por quê? Ninguém zomba da justiça de Deus. Ninguém pode pensar que é o cara, pode pensar que está lá sentadinho no trono, pode pensar que comanda tudo. Aí tem uma hora que Deus está olhando e dizendo assim: eu vou agir, eu vou agir. Não é homem, não, é Ele, porque não tem a ver com homens, tem a ver com Ele. A vinha é dele. Por isso, custe o que custar, olha para mim, faz a coisa certa. Custe o que custar, se posicione em todas as áreas da sua vida. Para finalizar, o que é que a gente precisa entender para escolher o caminho da convicção e não da conveniência? Entenda o legado da integridade. Para mim essa é a melhor parte. Lá em Números 36, 7 diz: para que a herança dos filhos de Israel não seja transferida de tribo em tribo, pois cada um dos filhos de Israel se apegará à herança da tribo de seus pais. Nabote, quando diz não ao rei Acabe, ele está dizendo assim: eu não vou dar uma herança que eu recebi dos meus pais, e essa herança vai ficar para os meus filhos. O seu não hoje a esse sistema do mundo é um sim para a integridade da sua descendência. Não é algo que vai apenas abençoar você, vai abençoar os seus filhos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos. Ei, vale a pena. Porque essa escolha correta semeia para os filhos um modelo de alguém que teme a Deus mais do que aos homens. A melhor coisa do mundo é quando os nossos filhos olham para nós e nos veem como íntegros. Eles se inspiram em nós. Quando olham para a gente e dizem assim: uau, papai e mamãe disseram não a isso, eu não acredito. Eles vão nos imitar. Sabe o que é que essa escolha correta semeia para as pessoas que estão à nossa volta? Um testemunho de integridade, gente, que vai desafiar a lógica do mundo, porque o mundo está caminhando lá, no mesmo caminho, todo mundo já está acostumado a fazer desse jeito. Por isso que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu disse: gente, cuidado. A gente fica ouvindo que brasileiro é pilantra, que brasileiro passa a perna um no outro, que brasileiro não quer ajudar. Escuta, a gente que vive aqui sabe do que está sendo falado. Vamos fazer diferente. Bora ser honesto. Bora ser justo. Bora aprender a celebrar. Se tem algum irmão nosso que está se dando bem aqui na América, meu Deus, glória a Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça prosperar. E o próximo vai ser você.
celebra o testemunho do outro para que você depois celebre o seu testemunho juntamente com o outro. Mas às vezes a pessoa quer simplesmente sugar, se aproveitar. E o pior de tudo é deixar o outro do lado. Não faz isso não. A gente é corpo, a gente é igreja, a gente é família. Mas essa escolha correta também semeia para você mesmo. Sabe o quê? A melhor coisa do mundo é você colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila. É ou não é, gente? Dormir com a consciência tranquila. Por quê? Porque você disse não ao suborno no trabalho. Você se recusou uma amizade que estava te afastando da presença de Deus. Você se manteve fiel ao seu casamento. Pode ter certeza de que cada decisão que eu e você tomamos, por convicção, é honrada por Deus aqui na terra. Fique pé no seu lugar, por favor. Qual é o tipo de legado que a gente está construindo? As escolhas que nós fazemos hoje constroem o legado de amanhã. Quem está olhando? Quem está olhando para mim? Quem está olhando para você? Quem é que está aprendendo com a nossa postura? Qual é a história que vão contar sobre mim, sobre você? Lá na frente. Eu sei, Nabote nos ensina que integridade tem um preço, mas também a integridade deixa um impacto eterno. O não que nós dissermos hoje vai se tornar a herança da próxima geração. Não foi só com Nabote, não, gente. Com Jesus também. Jesus teve que tomar decisões por convicção. Às vezes a gente fica esperando um tratamento justo daqueles que não respeitam a Deus. Mas isso não vai acontecer. Muitas vezes na nossa vida nós vamos ser injustiçados, vamos. A Bíblia fala em Mateus 6 que os líderes religiosos procuravam falso testemunho contra Jesus para que pudessem matá-lo, mas não encontraram, embora muitas testemunhas falsas tenham se apresentado, e mesmo assim ele foi morto. Mas o melhor de tudo é que aquele que morreu ressuscitou. A cruz trouxe uma solução para aquele problema. John Stott escreveu: a cruz não resolve o problema do sofrimento, mas fornece a perspectiva essencial para olhá-lo. Às vezes imaginamos Deus descansando, talvez cochilando em uma espreguiçadeira celestial, enquanto milhões de famintos morrem. É essa caricatura terrível de Deus que a cruz destrói. Sabe por quê? Deus não está indiferente. Deus está olhando, Deus está vendo. Isso é suficiente. O fato de sabermos que Deus está contemplando qualquer tipo de injustiça que está sendo feita contra nós. Quando a Bíblia diz em Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É nessa hora que a gente simplesmente decide uma coisa: eu não vou trocar a minha herança espiritual por nada que o mundo me ofereça. Eu vou ficar firme até o fim. Que nessa manhã eu e você, fecha seus olhos, coloca a mãozinha no seu coração, que esse seja um momento pessoal. Que nessa manhã eu e você possamos falar para Deus: será que houve momentos em que nós escolhemos a conveniência? Ou será que nós estamos ainda escolhendo a conveniência, deixando de lado a convicção? Será que nós estamos usando o que Deus nos deu como moeda de troca? Será que a gente não está se posicionando a ponto de custar tudo? Ou será que a gente está simplesmente agarrando aquilo que Deus nos deu e pensando: não, eu não posso perder?
Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo para Deus, eu não posso servir, eu não posso. Não. Será que é esse legado que você quer deixar para os seus filhos, para as pessoas que conhecem você, que te veem? Que hoje nós possamos declarar que Deus é o nosso tudo. A maior herança que eu e você temos é a herança da salvação que foi trazida por Jesus na cruz do Calvário. E que hoje a gente tome a decisão de se colocar diante dele e dizer: eu vou te imitar, Jesus. O Senhor podia ter aberto mão de ter ido à cruz, de ter transformado minha vida e ter trazido salvação para a minha vida, mas o Senhor foi até o fim. Que hoje eu e você nos coloquemos diante dele para dizermos sim para ele e não abrirmos mão dessa herança, dessa vinha que ele nos dá através de Jesus Cristo. Faz a sua oração.